Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu sou a pastora Renata Caruso, da Igreja Missão Ictus no Brasil, e hoje, mais uma vez, estou aqui com você para mais um vídeo da nossa leitura cronológica da Bíblia em um ano. Hoje, dia 27 de março, nós faremos a leitura do livro do 1 Samuel, livro 1 Samuel, do 4 ao 7. Amém? Vamos para a leitura, então? 1 Samuel, capítulo 4. Tudo o que Samuel dizia era anunciado por todo Israel. Um dia, Israel saiu à guerra contra os filisteus. Os israelitas armaram acampamento em Ebenezer e os filisteus em Afeque. Os filisteus marcharam contra Israel. A luta se intensificou e Israel sofreu uma amarga derrota. Cerca de 4.000 homens caíram mortos no campo de batalha. Quando as tropas retornaram ao acampamento, os líderes de Israel disseram: "Por que o Eterno permitiu que os filisteus nos derrotassem? Vamos trazer a arca da aliança do Eterno que está em Siló. Ela vai nos acompanhar e nos livrar da opressão de nossos inimigos." E o exército mandou emissários a Siló, e eles trouxeram a arca da aliança do Senhor dos Exércitos de Anjos, que está entronizado entre os querubins. Os filhos de Eli, Rofini e Finés, acompanharam a arca. Quando a arca da aliança do Eterno chegou ao acampamento, todos vibraram de alegria. Os gritos pareciam um trovão e o chão tremia. Ouvindo os gritos, os filisteus tentavam adivinhar o que estava acontecendo e se perguntavam: que gritaria é essa entre os hebreus? Mais tarde, eles descobriram que a arca do Eterno tinha chegado ao acampamento dos hebreus e entraram em pânico. Os deuses deles chegaram ao acampamento. Nunca aconteceu algo assim conosco. Estamos perdidos. Quem nos livrará das garras desses deuses poderosos? São os mesmos deuses que feriam os egípcios com tudo que era praga no deserto. Levantem-se, filisteus. Coragem, corremos o risco de nos tornar escravos dos hebreus, assim como eles foram nossos escravos. Mostrem sua força, lutem pela sua vida. E eles lutaram como nunca e puseram Israel para correr. Massacraram os israelitas sem dó nem piedade. E os soldados sobreviventes fugiram, deixando atrás de si 30.000 mortos. Como se não bastasse, a arca de Deus foi levada. Os 2 filhos de Eli, Rofini e Finéias, foram mortos nessa batalha. Um benjamita que tinha saído da linha de combate correu para Siló. E quando chegou à cidade, tinha a camisa rasgada e o rosto sujo. Eli estava sentado na sua cadeira, perto do caminho, aguardando notícias, pois estava muito preocupado com a arca de Deus. Quando o rapaz entrou na cidade para dar a notícia, o povo, chocado com a notícia, começou a chorar. E Eli ouviu o choro e perguntou: o que está acontecendo? E o mensageiro contou a notícia ao sacerdote. Ele tinha 98 anos de idade e estava cego. O rapaz disse a Eli: acabei de voltar da linha de combate, quase perdi a vida. E Eli perguntou: o que aconteceu, meu filho? E o mensageiro respondeu: Israel fugiu dos filisteus. Foi uma derrota catastrófica, com muitas baixas. Seus filhos, Rofini e Finéias, morreram e a arca de Deus foi levada. Quando Eli ouviu que a arca de Deus tinha sido capturada, caiu da cadeira para trás, perto da porta onde estava sentado. Ele era velho e gordo, e, quando caiu, quebrou o pescoço e morreu. Ele tinha servido Israel durante 40 anos. A sua nora, esposa de Finéias, estava grávida,
e faltava pouco tempo para dar à luz. Quando ouviu que a arca de Deus tinha sido levada e que seu sogro e seu marido estavam mortos, ela entrou em trabalho de parto. Ela estava morrendo e a parteira disse: "Fique tranquila, você teve um menino." Mas ela não respondeu. A arca de Deus foi levada, o sogro estava morto, o marido também. Então ela deu ao filho o nome de Icabode, que significa foi-se a glória, dizendo: Israel perdeu a glória, já que a arca de Deus foi capturada. 1 Samuel, capítulo 5. Depois que os filisteus tomaram a arca de Deus, eles a levaram de Ebenezer para Asdod e a depositaram no santuário deles, perto do ídolo de Dagom. Na manhã seguinte, quando os moradores de Asdod se levantaram, ficaram chocados ao encontrar Dagom tombado no chão, diante da arca do Eterno. Eles o levantaram e o puseram de volta no lugar. Na manhã seguinte, lá estava ele de novo, prostrado diante da arca do Eterno. Desta vez, a cabeça e os braços do ídolo estavam quebrados, espalhados pela soleira. Só o tronco ficou inteiro. Por isso, os sacerdotes de Dagom e os que trazem oferendas ao santuário de Dagom em Asdod, até hoje evitam pisar na soleira. O Eterno castigou com severidade o povo de Asdod, provocando tumores na população. Isso aconteceu na cidade e nos arredores. Ele permitiu que os ratos proliferassem ali. Os roedores saíram dos navios e tomaram conta da cidade. Os moradores ficaram aterrorizados. Quando viram o que estava acontecendo, os líderes de Asdod concluíram: a arca do Deus de Israel precisa ser levada embora. Nem nosso Deus Dagom podemos suportar mais essa situação. Eles convocaram todos os líderes filisteus e os consultaram: como vamos fazer para nos livrar da arca de Deus de Israel? E os líderes decidiram: mande a arca para Gate. Assim, a arca do Deus de Israel foi enviada para aquela cidade. Mas, assim que a arca chegou a Gate, o Eterno também castigou aquela cidade severamente. E o pânico era geral. Os cidadãos contraíram tumores que infectaram toda a população da cidade, jovens e velhos. Por isso, decidiram enviar a arca de Deus para Ecrom. Mas antes de ela entrar na cidade, o povo gritou em protesto: vocês vão nos matar trazendo a arca do Deus de Israel para cá. O povo foi procurar os líderes dos filisteus e exigiu: tirem a arca do Deus de Israel daqui. Que ele volte para o seu lugar, porque estamos ameaçados de extinção. Estamos todos apavorados, porque Deus já os estava castigando enquanto a arca ainda se aproximava. Quem não morria era atingido por tumores. Por toda a cidade as pessoas gritavam de dor, e havia gente chorando em todo lugar. 1 Samuel, capítulo 6. A arca do Deus do Eterno estava entre os filisteus havia 7 meses. E os líderes do povo foram consultar as autoridades religiosas, os sacerdotes e os especialistas em fenômenos sobrenaturais e perguntaram: como vamos nos livrar da arca do Eterno? Como nos livraremos sem que aconteça o pior? Precisamos saber. E eles responderam: se vocês quiserem devolver a arca do Deus de Israel, não a devolvam simplesmente sem oferecer nada. Será preciso uma compensação. Assim vocês serão curados, pois Deus aliviará o castigo. E o que exatamente seria uma boa compensação? Eles responderam: 5 tumores de ouro e 5 ratos de ouro, de acordo com o número de líderes filisteus, já que todos vocês, os líderes e o povo, foram atingidos pela mesma praga. Façam imitações dos tumores e dos ratos que devastaram a nação e apresentem esses itens como oferta para a glória do Eterno, do Deus de Israel. E assim talvez ele deixe de castigar vocês, os seus deuses e a sua nação. Não sejam obstinados, como os egípcios e os faraós. E o faraó: Deus os feriu até que deixassem os hebreus sair. Só assim ele os deixou em paz.
Portanto, façam o seguinte: tomem uma carroça nova e 2 vacas que nunca puxaram carroça. Amarrem os animais à carroça e prendam suas crias no curral. Ponham a arca do Eterno sobre a carroça. Num saco ao lado da arca, ponham as imitações de ouro dos tumores e de ratos que vocês estão oferecendo como compensação. Depois, deixem as vacas por conta própria e fiquem observando se elas seguirem direto para a terra de onde vieram, na direção de Bet-Semes. Está claro que esta catástrofe veio por juízo divino. Caso contrário, saberemos que não foi castigo de Deus, mas foi algo acidental. Eles seguiram as instruções. Amarraram 2 vacas a uma carroça, puseram as crias no curral e acomodaram a arca do Eterno e o saco com os ratos e tumores de ouro sobre a carroça. As vacas seguiram direto pela estrada de Bet-Semes. Não se desviaram nem para a direita nem para a esquerda. E os líderes dos filisteus a seguiram até perto de Bet-Semes. Os moradores de Bet-Semes estavam colhendo trigo no vale. De repente, eles avistaram a arca. Eufóricos, correram ao encontro dela. A carroça entrou no campo de Josué, morador de Bet-Semes, e ali estacionou, perto de uma grande rocha. Os ceifeiros desmancharam a carroça, transformando-a em lenha, e sacrificaram as vacas como oferta queimada ao Eterno. Os levitas puseram a arca do Eterno e o saco com as ofertas de ouro sobre a grande rocha. Naquele dia, os moradores de Bet-Semes, muito animados, ofereceram sacrifícios e adoraram ao Eterno. Os líderes filisteus observavam toda aquela movimentação e depois retornaram para Ecrom. As 5 imitações de ouro dos tumores foram oferecidas pelos filisteus em compensação pelas cidades de Asdod, Gaza, Ascalon, Gat e Ecrom. Os 5 ratos de ouro correspondiam ao número das cidades dos filisteus, pequenas e grandes, governadas pelos 5 líderes. E a grande pedra sobre a qual foi posta a arca do Eterno continua até hoje no campo de Josué, em Bet-Semes. O Eterno feriu alguns homens de Bet-Semes que, por curiosidade e irreverência, espiaram dentro da arca do Eterno. 70 homens morreram, e toda a cidade ficou de luto, chocada com o rigor do Eterno, e questionava: quem pode permanecer na presença do Eterno, esse Deus santo? Quem vai se responsabilizar pela arca? E eles mandaram mensageiros a Kiriat-Jearim, dizendo: os filisteus devolveram a arca do Eterno, venham buscá-la. 1 Samuel, capítulo 7. Os homens de Kiriat-Jearim foram buscar a arca do Eterno e a deixaram na casa de Abinadab, que ficava na coluna. Designaram seu filho Eleazar responsável pela arca do Eterno. Passou-se muito tempo desde que a arca foi levada para Kiriat-Jearim, nada menos do que 20 anos. Em todo Israel havia respeito absoluto pelo Eterno. Um dia Samuel propôs ao povo de Israel: se vocês quiserem mesmo voltar para o Eterno, livrem-se dos deuses estranhos e das deusas da fertilidade. Depositem a sua confiança no Eterno, sirvam apenas a Ele, e Ele livrará vocês da opressão dos filisteus. E eles obedeceram. Destruíram os deuses e as deusas, as imagens de Baal e Astarote, e passaram a se dedicar exclusivamente ao serviço do Eterno. Em seguida Samuel disse: reúnam todos em Mispá, para que eu interceda pelo povo. Todos os israelitas se reuniram em Mispá. Eles tiraram a água do poço e a derramaram perante o Eterno, como ritual de purificação. Depois de jejuar o dia todo, confessaram: pecamos contra o Eterno. E assim Samuel preparou os israelitas para a guerra santa ali em Mispá. Quando os filisteus souberam que os israelitas estavam reunidos em Mispá, os líderes dos filisteus partiram para a ofensiva. Israel foi informado da mobilização deles e teve medo. Os filisteus os estavam ameaçando outra vez. E o povo suplicou a Samuel: ore com toda intensidade e não pare de orar.
Interceda ao Eterno, nosso Deus, para que Ele nos livre dos filisteus. Samuel ofereceu um cordeiro que ainda não tinha sido desmamado como oferta queimada ao Eterno. Ele intercedeu por Israel e o Eterno respondeu. Enquanto Samuel oferecia o sacrifício, os filisteus se aproximavam, dispostos a atacar Israel. Naquele momento, o Eterno trovejou sobre os filisteus e eles entraram em pânico. A confusão foi total. Todos correram de Israel, cada um para um canto. Israel, de Mispá, disparou na perseguição a eles, matando os filisteus em toda parte, até as proximidades de Bet-car. Samuel assentou-se em uma pedra entre Mispá e Sem e deu a ela o nome de Ebenezer, rocha da ajuda, dizendo: neste lugar o Eterno nos ajudou. Os filisteus aprenderam a lição e ficaram quietos em seu lugar. Não atravessaram mais a fronteira. O Eterno foi severo com os filisteus durante toda a vida de Samuel. Todas as cidades que os filisteus tinham tomado de Israel, de Ecrom a Gate, foram recuperadas. Israel também livrou os territórios ao redor delas do domínio dos filisteus, e houve paz entre Israel e os amorreus. Samuel liderou Israel com firmeza durante toda a sua vida. Todos os anos ele percorria as cidades de Betel, Gilgal e Mispá, e em cada lugar julgava as causas do povo, mas sempre retornava a Ramá, onde residia. Sua base de governo estava ali. Nessa cidade, ele erigiu o altar ao Eterno. Amém, meus irmãos? Somente até aí. Fiquem conosco e até a próxima leitura. Paz do Senhor Jesus.